aqui nessa palavra o Senhor disse algo bem interessante. Deixará o homem, o pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão dois, uma só carne. Só que quem falou isso, essa palavra aí, irmão Adão? Foi Adão. E como que Adão falou deixará o homem, o pai e sua mãe, sendo que Adão veio do pó da terra, não tinha pai nem tinha mãe? Mas ele recebeu essa revelação do Espírito Santo, mesmo não tendo pai, não tendo mãe. E o Senhor estava querendo dizer que quando o homem ele se casa, quando a mulher ela se casa, a família dela ali agora é o esposo dela e os filhos do qual ela vai construir a sua família. E que diz a palavra do Senhor disse? Que muitas das vezes nós precisamos fechar as brechas das interferências no nosso casamento para que o nosso casamento não venha a ser destruído. Porque o que acontece muitas das vezes, irmão, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e Deus trouxe ao meu coração Adão, e trouxe ali a tentação de Adão e Eva. E sabe o que Deus falou comigo, irmão Adão? Que tudo que o diabo precisa para destruir uma família é de alguém que esteja desapercebido. Irmã Elisângela, mas como assim? Eu pergunto para você, irmão Sebastião, aonde estava Adão quando ele estava de papo com a serpente? A palavra do Senhor não disse que serão dois uma só carne? Unir-se-ão? O que é andar unido, irmão? Ele está junto. Aonde que Adão estava que não estava junto de Eva? Aonde Adão estava que Eva estava de papo com a serpente? Será que Adão estava dando atenção para sua esposa que ela merecia? Será que Adão estava deixando Eva de um lado, deixando Eva de qualquer maneira? E Eva ali carente de atenção do seu esposo ali, foi lá dar ouvido para quem não ouvia. Foi lá bater papo com quem não deveria. E foi bater papo com quem? Com a serpente. E Deus que tinha criado ali o homem e a mulher para ser unidos, percebeu ali o diabo que alguém estava desapercebendo. E tudo que o diabo veio fazer para destruir a nossa família é tirar a nossa atenção. Tudo que Deus vem, tudo que o diabo quer fazer para destruir a nossa família é quebrar o propósito que Deus colocou sobre as nossas vidas. E qual que é esse propósito? O propósito é andar junto, é andar unido. E como Deus já usou o irmão Sebastião aqui, já falou hoje, porque Deus também colocou essa palavra no meu coração, que a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós erramos, quando nós pecamos, é reconhecer o nosso erro. E o irmão aqui, Sebastião, falou sobre perdoar. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Quando Adão ali pecou, quando Deus ali chamou Adão, a primeira coisa que Adão foi fazer foi se esconder. Só que quando nós pecamos, nós não temos que nos esconder. Nós temos que confessar o nosso pecado. Só que com isso, o que aconteceu? Quando Deus chamou ali Adão, Adão se escondeu. Isso não foi só o suficiente, Adão se esconder de Deus e nem Eva. Ele ainda não assumiu a sua culpa. Porque quando Deus chamou Adão, Adão falou assim: olha, eu ouvi a tua voz e temi e fui me esconder. Mas por que Adão não ouviu a voz quando Deus falou com ele que não era para comer e que não era para chegar perto da árvore? Sabe o que é isso, irmãos? Antes do diabo vir para destruir, Deus sempre nos avisa. Só que muitas das vezes a gente não dá atenção, porque o nosso erro, porque a nossa carne grita mais alto, fala mais alto,
igreja. A gente vem para a casa do Senhor. Eu vou lá fazer a obra de Deus. Eu vou lá pregar. Eu vou lá fazer a obra de Deus. Eu vou lá dar glória a Deus. E dentro da sua casa está sendo feita a obra de Deus? Aqui você é uma bênção. Mas quem é você dentro da sua casa? Quem é você quando o irmão Adão não está vendo? Só que a palavra do Senhor diz que Jesus, os olhos dele são como chamas de fogo. E ele é o Deus que tudo vê. E a Deus que ele engana. E Jesus, ele nos chama essa noite. Chama a nossa atenção. Para falar o quê? Que não adianta nada ser uma bênção dentro da igreja e ser um demônio dentro de casa. Porque Jesus, ele nos chamou para ser verdadeiro adorador. E verdadeiro adorador, irmão Roberto, a palavra do Senhor diz que Deus procura os verdadeiros. Se procura porque está difícil de achar. Mas sabe por causa de quem é que está difícil? Porque Deus procura os verdadeiros. E hoje muitos não querem ser verdadeiros, querem ser falsos. Como Deus usou o irmão aqui para falar, que foi a confirmação daquilo que Deus falou. Muitos colocam uma máscara e vêm para a igreja. E vêm fingindo. Só que Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Então, diante de Deus, não tem que ter fingimento. Não tem que ter mentira. Tem que andar na verdade de Deus. Errei, errou. Mas Jesus está dizendo, reconhece o seu erro. Se arrepende, pede perdão, conserta, tem o alvo certo. Porque o seu alvo não é o seu marido, a sua esposa. O alvo é Satanás.
momento cheios do Espírito Santo. Mas Jesus falou para eles assim, ó, fica contente de você estar sendo usado, não, porque essa visão vos alcança jumenta. Mas alegrai-vos por